matemática correta também. E, cara, muitas pessoas, tá, no nosso mercado, se não todas, elas competem apenas em duas variáveis. Elas competem apenas em psicologia e competem também na parte de comunicação. Então, elas ficam tentando fazer copies melhores, com promessas melhores, com gatilhos mentais, sei lá, melhores. Ou então tenta fazer uma copy que seja mais bem escrita. Tem gente que tem copywriter aí no mercado super famoso que fala que tem que estudar poesia para saber escrever copy, que é uma grande besteira. Mas enfim, tá todo mundo muito focado nisso, cara. Muito focado em psicologia e comunicação. Porém, poucas pessoas estão focadas em matemática, que é o terceiro pilar para uma campanha de sucesso. E como muitas pessoas não estão focadas nisso, fica muito fácil a gente pegar e a gente simplesmente olhar um pouco para isso e ganhar das pessoas na matemática, em vez de ganhar na comunicação e na psicologia. Porque, cara, a verdade é que escrever copy é muito difícil, tá? Muitas pessoas não sabem sequer o que estão fazendo, elas ficam copiando outras pessoas, ou então se a pessoa for fazer a própria copy, ela vai fazer, mas vai ficar ruim. Então, se tu não é um ótimo copywriter, se tu não tem essa skill, vai ser muito difícil tu conseguir competir em comunicação e psicologia, ou mesmo se tu consiga, tu não vai conseguir ter tanto impacto no sucesso da tua campanha quanto em matemática. Então, assim, muita gente fica pensando assim, cara, como que eu posso fazer para pagar um CPA mais barato? Como que eu posso abaixar o meu CPA? Como que eu posso criar um criativo aqui que vai ter uma copy muito diferente, uma headline aqui diferente, alguma coisa que vai gerar o meu curso lá para baixo? E beleza, isso é legal, tá? Isso é interessante, tu ter uma mensagem de vendas que realmente converte, com uma boa comunicação e uma boa psicologia. Mas imagina que ao invés de tu pensar assim, se tu pensasse o contrário, e se tu pensasse assim, cara, como que eu posso pegar e aumentar o meu CPA? Eu conseguir pagar um CPA mais caro. Como o que vai acontecer, tá? Imagina o que rolaria se a gente começar a pensar assim. Deixa eu dar um exemplo, tá? Esse exemplo aqui ele pode servir tanto para Outbrain, Taboola, Native Ads, quanto também para Google Ads, tá? Aliás, no search ali, na verdade ele serve para qualquer fonte de tráfego, só que eu acho que Outbrain e Taboola é mais fácil de mostrar esse exemplo aqui que eu tenho para mostrar para vocês. Então, vamos imaginar que a gente está anunciando nessas mídias. Para quem não sabe, Outbrain e Taboola são aquelas notícias que ficam lá embaixo no site de notícia. Então, tu entra aí no UOL, MSN, TV Foco, sites assim. E quando tu vai lá embaixo, aparece conteúdos recomendados e daí aparece essas notícias aí, sabe? Então, esse aí no caso é do Outbrain. E aí tem dois anúncios ali. O primeiro é Florianópolis, empregos que pagam um bom salário trabalhando em casa. E a segunda é, veja como comprar eletrônicos praticamente de graça. Cara, isso aqui, tá? Da mesma forma como o Google funciona, a pessoa que aparece em primeiro lugar nesse ranking é a pessoa que vai receber a maior quantidade de tráfego. Ponto. Porque os clientes, eles não vão olhar ali a primeira posição e ir para a segunda. A grande maioria vai clicar no primeiro que está ali porque ele quer o resultado o mais rápido possível. Então no Google é a mesma coisa. Quando tu escreve lá, sei lá, iPhone, o primeiro resultado ali geralmente vai ser o que tu vai clicar. Então esse primeiro resultado ele é muito, muito importante, sabe? Só que às vezes a diferença, aliás, e o tráfego desse primeiro lugar, como eu falei, ele é muito maior do que todos. Então, por exemplo, aqui eu falei que na posição número 1 o cara vai ter 70% do tráfego e na posição número 2 ele vai ter só 20% do tráfego. Não é bem assim, tá, pessoal? Isso aí muda bastante, às vezes é 60%, às vezes pode ser mais que 70% também. Mas o ponto é, a posição número 1 é muito mais tráfego que a número 2, e a número 2 é muito mais tráfego que a número 3, que é muito mais tráfego que todo o resto. E sei lá, a segunda página do Google, por exemplo, nem sequer recebe muitos tráfegos, sabe? Só que a diferença, cara, do número 1 pro número 2, em termos de custo, geralmente é pouquíssima coisa, sabe? Então, no exemplo aqui que eu dei, eu falei assim, olha, o número 1 está pagando no clique 11 centavos, enquanto o número 2 está pagando no clique só 10 centavos. Essa pequena mudança aqui, ó, de só 10 centavos faz com que o número 1 tenha muito, muito mais tráfego que o número 2. Só que ele está pagando só 10 centavos a mais, só 10% a mais. Então imagina, imagina que tu é o cara do número 2, e aí tu pega e tu aumenta o teu custo, tu aumenta o quanto que tu está pagando em tráfego em 20% só. Então antes tu pagava 10 centavos, tu aumentou 20%, agora tu vai pagar 20 centavos.
Aliás, desculpa, 12 centavos. Matemática tá fraca aqui. O teu concorrente, ele ainda está pagando 11 centavos. Então, tu vai passar esse teu concorrente pagando um pouquinho só mais que ele. Quando acontece isso, cara, tu vai sair dessa posição aqui do antes, onde tu tá em segundo e ele tá em primeiro, e aí tu vai pegar a posição dele. Tu vai ficar em primeiro e ele vai ficar em segundo. Esse aumento bem simples, tá, de 20% no teu custo, ele vai gerar um aumento de 350% no teu tráfego. Olha que loucura. Um pequeno valorzinho que tu escala o teu custo, tu consegue comprar muito mais tráfego, o teu produto consegue escalar muito mais, tu faz muito mais vendas. Então, esse é o poder, tá, de tu conseguir competir em matemática. Tu consegue pegar e gastar um CPA maior. Eita, desculpa aí, pessoal. Tu consegue gastar um CPA maior e, consequentemente, colocar os teus competidores para escanteio, roubar a posição deles e aí escalar muito mais as ofertas. Então esse é o poder de tu escalar em matemática. Aliás, tu competir em matemática. Tu conseguir se diferenciar sem ter que mexer em copy, sem ter que mexer em comunicação, apenas realmente jogando os caras ali para escanteio na tua fonte de tráfego. Cara, e... Opa. Parou de funcionar aqui um negócio. Foi. Então assim, ó, se tu aumentar o teu CPA em 20%, o teu tráfego ele vai aumentar muito mais. Aliás, não 20%, né? Se tu aumentar o teu CPA em X, o teu tráfego ele aumenta em Y. Ele não é linear. A proporção ela é diferente. Isso é muito poderoso, tá? Quem entende isso consegue escalar muito mais no mercado que as pessoas que não entendem, que estão ali só competindo em anúncio, competindo em copy. De fato, tá? De fato, eu, João, tá? Eu só consigo faturar esses múltiplos 7 dígitos todo mês porque eu consigo pagar um CPA muito maior do que todas as pessoas que estão competindo comigo. Então, eu tenho funis de back-end, eu tenho produtos que têm um ticket médio maior, consequentemente, se tem um ticket médio maior, eu consigo faturar mais, eu consigo pegar isso daí e jogar para o tráfego. Então, essa é uma grande arma secreta que eu uso. Não é porque eu sou um gênio que o cara sabe fazer uma copy muito boa. Beleza, a nossa copy é boa, só que a gente também tem essa arma aqui por trás que as pessoas nem sequer usam, sabe? Daí por isso que a gente tem tanta vantagem assim entre as pessoas que estão no mercado e que não faturam tanto assim.